Tá bom, então vamos começar com a palestra do professor Maurício Adildade, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor tem a palavra, por favor. Bem, colegas, é um prazer estar aqui. Queria agradecer ao professor Caiamos o convite e agradecer a Diego Reis, que foi o elo, né, entre nós. É uma honra estar aqui e agradecer a presença de todos vocês. Eu preparei minha palestra em espanhol, porque eu entendi errado. Mas já que é em português, melhor. Né? Porque passar para muitas praças sempre é mais fácil. Né? E a palestra da Lígia me também despertou umas coisas que eu posso improvisar um pouco, o que eu não poderia fazer em espanhol. Veja, essa minha palestra aqui é chamada Paternalismo Legalizado. E a pergunta, pode o Estado proteger o indivíduo de si mesmo? Não é exatamente a minha área. Eu já participei de debates sobre isso, mas eu sou um retórico, um filósofo retórico do direito. E o meu trabalho, a minha palestra está concentrada mais na parte ética da filosofia. Embora agora no final a conversa sobre os conceitos tenha me levado também a pensar um pouco na parte epistemológica da filosofia, sobre o que eu vou dizer algumas palavras ao final. Então eu gostaria de começar sobre esse problema do paternalismo falando um pouco do contexto social desse debate, que eu chamo de pulverização ética, com a qual o direito do Estado contemporâneo, né, o direito dogmaticamente organizado, não tem se mostrado capaz de lidar. As outras ordens éticas, como a moral, a religião, a etiqueta, etc., porque o direito é somente uma dessas ordens, vem se tornando cada vez mais individualizadas. E nessa pulverização só resta o direito como mínimo ético. Não naquele sentido tradicional, mas nesse sentido de que a única ordem ética que nos une a todos é o direito, justamente porque ele é coercitivo. Do direito ninguém escapa, mas a função social da religião, da moral, da etiqueta, da política, ou seja, dessas outras ordens éticas, praticamente desapareceram no mundo contemporâneo. Quer dizer, esse aumento de complexidade interna, que está a cargo do Estado, né, do Leviatã, e externa, que enfrenta o problema da globalização, fazem com que essas expectativas normativas dos seres humanos se tornem individualizadas, fragmentadas, ou individuais ou em pequenos grupos, cada vez mais diferenciados entre si. Por isso, essas outras esferas éticas, embora não percam sua importância, elas abandonam a luz pública e não se mostram mais capazes, vamos dizer assim, de ajudar o direito nessa tarefa. Porque numa sociedade mais primitiva, na sociedade tradicional, só chegam ao direito os conflitos mais agudos. É por isso que o leigo pensa tanto que o direito se reduz ao direito penal. Nós sabemos, nós juristas, que o direito penal é uma parte ínfima do direito positivo. Pode ser até a mais importante, mas quantitativamente é muito pequena. Nada obstante, as pessoas que não são juristas, sempre quando se fala em direito, pensam em direito penal. Isso vem do direito da tradição, justamente, porque só chegavam ao direito esses problemas mais agudos, que são os problemas penais. Conflitos de vizinhança, conflitos de família, ou definições sobre o que é um homem e uma mulher, eram resolvidas por essas outras ordens normativas. Vocês veem a diferença hoje na sociedade tradicional como a japonesa, para a qual é uma vergonha ir a juízo. E uma sociedade complexa ou exageradamente judicializada como a brasileira ou a norte-americana, em que a cidadania do indivíduo é definida pelo número de ações que ele tem na justiça, seja como réu, seja como autor. Essa famosa frase, I'll sue you, I'll sue, I'll sue, I'll sue, é o que o americano mais... Eu já vi um americano dizer, eu tenho 18 ações na justiça, 10 como réu e 8 como autor. Vocês veem como esse processo é visível. Então a solução oferecida pela modernidade a esse dilema dessas diferenças éticas
que as ordens tradicionais não conseguem conciliar, é que o direito se torna procedimental e formalizado. Então, o justo não é mais isto ou aquilo, este ou aquele conteúdo ético. O justo é o resultado de um procedimento. Uma autoridade, justo é aquilo que esta ou estas autoridades, seguindo este ou estes ritos, decidirem que é justo. E esse resultado, que é o conteúdo ético, por exemplo, o aborto é justo ou injusto, também poderá ser modificado rapidamente por outro procedimento, o qual terá também sua autoridade competente e seu rito de elaboração. É isso que nós chamamos a legitimação pelo procedimento. Então, como eu disse antes, o direito se torna o único ambiente ético comum e ele não foi criado ou ele nunca teve diante de si esse papel de resolver todo e qualquer problema. Entre marido e mulher, filho processando pai processando filho, marido processando mulher, e pessoas processando para saber se são homens ou são mulheres, e uma pessoa que como a Lígia também falou, esses problemas impensáveis numa sociedade tradicional, de um homoafetivo que ao mesmo tempo é mulher e é homem, e aí termina virando um casal normal, porque o negativo com o negativo, eu já usei a palavra normal entre aspas, o negativo com o negativo dá positivo. Então, e o direito fica atônito diante desses problemas. E aí surge o tema do paternalismo, quer dizer, se cabe constranger uma pessoa para seu próprio bem. Quer dizer, se o direito positivo pode ou deve proteger alguém de perigos e riscos que esse alguém, sendo capaz e adulto, quer enfrentar, quer viver perigosamente, como os jovens, por exemplo, né? E o paternalismo, então, por definição, ele é contrário à liberdade de escolha ou livre determinação, enquanto tipo ideal, vamos dizer assim, né? E vários exemplos nós observamos o tempo todo. No Brasil há um grande debate sobre a proibição de fumar, mas também a obrigação de usar cintos de segurança, capacetes, cadeiras para crianças, né, nos carros. E o debate vai se ampliando para comidas equilibradas, obrigação de fazer exames médicos, como os funcionários públicos estamos sendo submetidos regularmente, às vezes exames que revelam coisas que nós não gostaríamos de saber. Ou o médico que diz ao paciente com franqueza o resultado de seus exames, ou esconde esses resultados para protegê-lo da tristeza que adviria da informação. O problema da transfusão de sangue, né, para as testemunhas de Jeová, que também houve várias ações, em suma. Podemos obrigar alguém a se defender dos perigos? E esse termo, né, que é muito antigo, se deriva justamente desse poder-dever que os pais têm de proteger seus filhos menores, inclusive contra a sua vontade, nessa relação assimétrica de superioridade e inferioridade. Ninguém duvida, ou eu não vi ainda quem colocasse em questão você poder obrigar uma criança a fazer uma coisa para evitar um mal maior, contra a vontade dessa criança. Mas o problema do paternalismo é quando nós estamos tratando de pessoas adultas. Não é? Nós vemos hoje, em relação a isso, hábitos que um grande argumento, por exemplo, contra a liberdade de fumar, que foi mencionado pela Lígia também, é que essas pessoas vão onerar o sistema de saúde pública mais cedo ou mais tarde. E vão onerar muito mais do que se não fumassem. Mas, ora, aí vem um argumento sobre, por exemplo, uma alimentação pouco saudável. Nós temos daí desde a ingestão de drogas pesadas, como heroína e cocaína, até a ingestão de alimentos como carnes gordurosas, né, que todos sabemos que levarão fatalmente
há uma diminuição de saúde e provavelmente há um prejuízo ao erário público. Veja, a minha posição pessoal não é muito importante, né? Mas a posição em geral dos retóricos é extremamente liberal. É de não acreditar nesse tipo de coisa. Quer dizer, uma sociedade que tem em seu bojo pessoas que gostam de comer carne gordurosa, ela é responsável pelos resultados das escolhas dessas pessoas. Porque as escolhas dessas pessoas não são unicamente dessas pessoas. Isso parte de uma divisão filosoficamente absurda, que é você separar a sua individualidade do ambiente social em que você vive. Claro que nós temos uma individualidade, não é? O Hegel já falava disso na sua linguagem caracteristicamente metafísica, né? De espírito pessoal, espírito subjetivo, espírito objetivo, espírito objetivado, mas certamente todos formam e conformam as nossas vontades. Então, do mesmo jeito, uma sociedade que tem gente que toma drogas, ela é responsável por essas pessoas que tomam drogas. Como também ela é responsável por pessoas que não caminham 7 km por dia, ou que não fazem um saudável wander pelas montanhas da Alemanha. Então, o direito poderia obrigar as pessoas a fazer isso? Não é? Nós, em retórica filosófica, não vemos muita diferença entre essas situações. Né? Elas nos parecem, talvez, uma diferença de grau. Certamente, comer uma picanha não é tão mal para a saúde quanto tomar drogas. Mas, do ponto de vista do paternalismo, porque vocês precisam entender que o filósofo ele tem que ver as coisas em termos absolutos. Não é? Como aquela questão de, quando você diz que a verdade não existe, não é porque você está dizendo que todo mundo mente. Claro que há graus de verdade e de mentira, mas a filosofia tem que responder. Há um conhecimento inteiramente verdadeiro ou não? Do mesmo jeito, existe o homem, a mulher, o homoafetivo, e daqui a pouco eu pretendo chegar perto desse assunto. Então, esse argumento a favor do paternalismo, que é justamente o prejuízo público que uma decisão individual pode causar, é um argumento muito forte e muito importante. Certamente, no Brasil nós temos um problema gravíssimo de jovens, geralmente de origem humilde, que tem como profissão fazer entregas com motocicletas, que nem motocicletas são as chamadas cinquentinhas. Elas não obedecem a nenhuma lei de trânsito. Elas andam no meio dos carros e fazem loucuras. Os brasileiros conhecem. E isso está levando a que você tenha um grande número de jovens precisando de vagas na UTI. Além do prejuízo imenso, porque todos eles são pobres. E aí você tem um velho que não vai mais ficar bom, nunca. A discussão é se faremos eutanásia, ortotanásia, e aí a empresa de saúde prefere fazer a chamada distanásia, que é mantê-lo vivo eternamente, porque ele tem dinheiro para pagar pelo tratamento médico. Enquanto que aquele jovem, aí dizem as empresas de saúde, é culpa dele, que não estava com o capacete, e por aí vai. Então nós não podemos proteger ou garantir o seu tratamento. Mas aí vem aquele meu argumento de que a sociedade também é responsável. Não há uma separação entre responsabilidade, uma separação rígida entre responsabilidade individual e responsabilidade social. Né? Mas claro que em ambos os casos, em todos esses casos, existe o risco, que é estatisticamente seguro, de que essas decisões individuais sobre a maneira de conduzir a vida vão prejudicar a comunidade em certos momentos em que houver conflitos de interesse. Quer dizer, por exemplo, no exemplo que eu estou usando, os recursos do sistema de saúde. Então, o direito proíbe muitas coisas, como a tortura, por exemplo, e o assassinato, o que são, ninguém, vamos dizer assim, em sã consciência vai contra isso, porque isso é danoso à sociedade. Então, sob esse argumento, como comer
tomar drogas é também danoso à sociedade. O direito proíbe tomar drogas. Mas então, por que o direito não pode proibir a ingestão de refrigerantes, por exemplo? Eu não vejo como um futuro muito distante que os refrigerantes sejam como os maços de cigarro, né, no Brasil, com as fotografias de umas pessoas deformadas, dizendo, olha o que acontece com quem toma refrigerante. Por que não? Não é? Porque ninguém imaginava, quando eu era garoto, se dizia que o cigarro limpava o sangue, fazia bem aos dentes. Se vocês olharem na internet, antes do meu tempo, há uns 100 anos atrás ou mais, a cocaína era vendida em farmácias. Cocaína de excelente qualidade. E os psiquiatras a receitavam no tratamento das doenças mentais. Imagina uma pessoa com transtorno bipolar do humor cheirando cocaína. Aí que ela vai pirar de vez. No entanto, o relato dominante da medicina na época era nesse sentido. Eu coloco sempre num extremo, né, a questão do grande pensador inglês John Stuart Mill. O exemplo dele é muito mais simples. Existe uma ponte totalmente danificada. E ele é bem sensato, né? Eu gosto do utilitarismo inglês porque ele é sensato. Não dá resposta, como filosofia não é muito profunda, eles não estão muito preocupados com a verdade ou o conhecimento, e até olham com certo desdém para a filosofia alemã, que aliás olha para eles também com desdém, aí está 0-0, mas estão preocupados com problemas práticos. Então, o que o Mill diz? Ele fala, olha, existe uma ponte e você vai perder o seu compromisso se for pelo caminho seguro. Mas se você atravessar aquela ponte e der tudo certo, você chegará do jeito que você quer. O direito é obrigado a avisar a pessoa que quer passar. Se essa pessoa é capaz, claro, adulta, né, e está em boas condições no momento, de que ela pode morrer se atravessar a ponte. Mas o direito não é obrigado a fazer isso, a informar. Mas ele não pode impedir você de atravessar a ponte, se você quiser. Então eu colocaria o utilitarismo de Mill como o extremo do antipaternalismo. Então ele diz, o único propósito, eu cito, o único propósito pelo qual o poder pode ser justificadamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é evitar dano a outros. Seu próprio bem, físico ou moral, não é uma garantia suficiente. Ele não pode, o agente, ser justificadamente obrigado a fazer ou omitir, porque será melhor para ele atuar assim, porque será mais feliz, já que, na opinião daqueles que fizeram o direito, proceder de acordo com a norma seria o mais sábio, ou mesmo mais correto. Essas são ótimas razões para dissuadi-lo, informá-lo, argumentar com ele, ou até suplicar-lhe, mas não para coagi-lo ou trazer-lhe algum dano em caso de ele optar pela outra conduta, que seria a sanção coercitiva do direito. Esse é aquele famoso livro dele, um livrinho On Liberty, ou sobre a liberdade. O problema jurídico no Brasil, o princípio básico na legalidade, está positivado no artigo 5º, inciso 2º da nossa Constituição, pelos quais as restrições legais devem ser sempre proteções e nunca impedimentos. Quer dizer, em outras palavras, um direito fundamental pode ser restringido pela lei, mas somente com o objetivo de possibilitar o exercício de outro direito fundamental. Quer dizer, eu diria que a nossa Constituição foi, pelo menos da maneira como eu a interpreto, que é apenas uma maneira de interpretá-la, na direção do utilitarismo de John Stuart Mill. Quer dizer, isso se baseia na convicção de que a liberdade é um corolário da igualdade, né? Que implica a capacidade de todos os seres humanos governarem seu próprio destino,
o que Kant chamou de autodeterminação, que já era uma condição do antipaternalismo no próprio Kant. Quer dizer, ainda, né, no século XVIII, final do século XVIII. São exatamente os 3 princípios da razão que dão a base à dignidade da pessoa humana, segundo Kant. Né? E Hannah Arendt, a famosa filósofa contemporânea, morreu em 1975, relativamente recente, né? Que era uma fumante empedernida. Ela dizia: eu me nego a ser escrava da minha própria saúde. Para ela, o ser humano adulto não pode ser educado por outros adultos, como se alguns dentre nós não tivessem a possibilidade de escolher o que é melhor para nós mesmos. Mas aí as pessoas não estão de acordo sobre o bem, ou seja, aquela pulverização ética de que eu falei, a situação se torna muito difícil. E é preciso que cada um tolere ao máximo essas diferenças. Mas também essa tolerância tem que ter um limite. Porque ninguém pode tolerar alguém que queira, sei lá, soltar bombas em shopping centers, né? Porque isso é o seu prazer, a sua autodeterminação ou sua convicção ética. Porque nós não nos iludimos que essas pessoas que fazem essas coisas não estão arrependidas de tê-lo feito. Pelo contrário, né? Se orgulham e são vistas como heróis, como os criminosos brasileiros também. Não tem nenhuma dificuldade para dormir. Então é justamente a questão, pensando no cigarro, né, dos outros que não fumam, que isso agrava ainda a questão, né? O chamado fumante passivo. Veja, as normas para proteger os não fumantes do contato com o fumador podem levar a outras possibilidades de conflito. Por exemplo, eu sei que o odor do cigarro, no Nordeste se fala catinga, né? Que é o fedor. Pode ser, em geral, mais invasivo do que o de comida ou bebida. Mas não é difícil para nós aqui imaginarmos uma situação na qual um alimento pareça delicioso a alguns e asqueroso para outros. Não só para comer, mas inclusive para ver ou sentir o cheiro. E o mesmo ocorre com música, perfumes, roupa. Eu tenho um colega advogado, que eu não me aproximo dele, porque ele aperta minha mão e eu fico 24 horas com o cheiro horrível do perfume dele na minha mão. Não tem sabão que resolva. No outro dia ainda está o cheiro lá. Então, a perspectiva, terminando já, a perspectiva da retórica jurídica parte do princípio de que só diante de um caso particular nós podemos determinar o significado dos termos da lei. Como assuntos que dizem respeito a mim mesmo, ou assuntos que dizem respeito também aos demais. Quer dizer, até que se chegue a um conflito concreto, nós temos a linguagem, nós lutamos sobre qual é o sentido dessa linguagem entre nós. Eu tenho ali homem e mulher. Família é a união entre homem e mulher. Aí começa a discussão. O que é homem e o que é mulher? Né? Pois bem, nossa tese é que essa questão, que é uma questão de significado, né? É uma questão linguística, só pode ser resolvida diante de um caso concreto. Um problema epistemológico não é um problema meramente sintático-semântico. Ele precisa de um objeto. Então nós vemos no Brasil, né? Quando o Código Civil de 2002 e a Constituição foram questionados, a primeira resposta do Supremo foi que a união homoafetiva não era uma entidade familiar. E depois, a lei não mudou nada nesse ponto, quer dizer, o Código Civil permaneceu igual e a Constituição permaneceu com o mesmo texto, mas o Supremo, diante de um outro caso concreto, disse: isto é uma entidade familiar. Claro que os casos futuros vão ser interpretados à luz desses casos. Ninguém está recusando o papel dos precedentes. Mas, como eu disse a vocês, o filósofo tem que ver a questão, a resposta, em termos filosóficos, né?
não apenas como um juiz faz na justiça do caso concreto. Então eu penso a mesma coisa sobre você, eu pensei que você não ia mencionar, mas você mencionou a semelhança que eu acho imensa entre gênero e raça. Por exemplo, eu me lembro de uma reportagem da Newsweek, há uns 10 anos atrás, a capa era linda, eu até guardei essa capa, chamava What Color is Black? Quer dizer, o que é ser negro? Né? Aí tinha uma foto de um cara bem branco, assim, bem branco, e no fim um cara bem preto, mas havia, eu acho que umas 30 fotografias na capa, pequenas assim. E a pessoa se deu ao trabalho de fazer uma mudança, e realmente você fica na maior dúvida, né? Esses gêneros como latinos, como eles colocam, né? Na lei norte-americana. Então, o que dizer de homem e mulher? Em retórica, nós partimos do princípio de que a linguagem humana e o mundo real são incompatíveis. Jamais haverá uma adequação perfeita, meramente aproximativa. E mesmo essa aproximação não é objetiva. Ela é totalmente dependente de uma luta por significados. Então eu tenho aqui homem e mulher, são conceitos ideais que não existem na realidade. Não existe o homem. Homem é uma ideia. Como tampouco existe a mulher, como tampouco existe o alemão, o negro, o branco, o brasileiro. Tudo vai depender do contexto e dessa luta pelos significados. Então, o meu exemplo seriam cuidados paliativos, né? O que é que adianta a lei dizer? São permitidos cuidados paliativos, que é essa sedação só para evitar a dor físico-psicológica. Eu não vou saber nunca o que são cuidados paliativos. Ou abstenção de tratamento em enfermos, em doentes terminais, diretivas para não reanimar. O Portugal está muito adiantado nessa discussão. Né? Há uma discussão, inclusive, na Holanda, bem recente, sobre a eutanásia da infelicidade. Ou seja, eu sou perfeitamente saudável, mas ou por motivos filosóficos, eu acho que não vale a pena viver, ou porque a minha mulher me deixou, ou porque eu tenho uma perda muito grande, um filho querido morreu, e eu quero morrer. Mas eu não quero me matar, eu quero que o Estado me mate. Ou seja, estou colocando problemas para vocês, né? Que eu acredito que, como eu disse no começo, eu faço uma coisa mais ampla do que a Lígia, ela que é a especialista, né? Mas eu não vejo muita diferença. Claro que nós desde Kant, ou desde antes de Kant, dividimos a filosofia na questão do conhecimento e na questão da opção ética, ou dos valores. Mas, evidentemente, essa divisão é meramente metodológica. No caso concreto, você terá sempre as duas questões imbricadas. Não? Então, eu acho que a sociedade complexa, e o nosso problema brasileiro, só para terminar, professor, é que nós somos uma sociedade complexa, importamos todos os problemas do centro desenvolvido, mas não importamos as soluções, ainda que paliativas, que o centro desenvolvido vem experimentando. Como eu dizia para o professor Luma, nós temos os problemas, mas nossa sociedade não é autopoética. Então nós não temos os mecanismos de defesa contra essa complexidade excessiva. Por isso, em certo sentido, o Brasil é um país mais complexo do que a Alemanha, né? Porque as soluções não estão vindo junto com os problemas. Muito obrigado.